Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o papo número 4 aqui no Mochileiro das Maravilhas, o Amigos pelo Mundo. Hoje a nossa conversa vai ser com um amigo lá do Chile, ele vai falar direto de Santiago. Daqui a pouco ele vai entrar e a gente vai bater um papo para saber como que... Opa, tivemos um probleminha de conexão, mas acho que agora tá tudo ok. Como está a situação por lá, a pandemia, o turismo, ele é um cara que trabalha com turismo, então vai dar algumas informações legais para a gente também. O nome dele é Sheldon, Sheldon é um amigo de muito tempo, conheci ele no mercado de turismo há muitos anos, mais de 15 anos. Depois depois de trabalhar junto, a gente manteve contato, ele acabou se mudando para o Chile, abriu uma empresa lá e a gente continuou amigos sempre que eu posso e que eu estou no Chile, a gente dá um jeito de se encontrar. Ele quando vem para o Brasil a gente também se encontra nas feiras de turismo, nos eventos, enfim. É um cara que eu gosto bastante, que é um amigo para a vida toda. Até um grupo que eu levei para o Chile uma vez com os amigos do futebol. Ele que organizou pra gente. Então assim, é um cara que é muito querido. Fala Veloso, muito querido, e vai participar hoje desse bate-papo para falar um pouco do Chile, que é um destino que os brasileiros adoram, sempre estão por lá, né? Se tornou nos últimos anos um dos principais destinos para brasileiros. Então daqui a pouco ele vai entrar aí e a gente chama ele, certo? Para quem tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas, saber como que está a situação lá. Lembrando que esse é o quarto encontro nosso. Já tive Sydney, na Austrália, Barcelona, na Espanha, e o último foi em Milão, lá na Itália, que foi com a Gláucia, que contou um pouquinho de como estava a situação. Eu acho que o Sheldon já entrou aí, vou chamar ele para a gente iniciar o nosso bate-papo, certo? Vamos lá, Sheldon, já te vi, deixa eu chamar aqui que eu ainda estou me entendendo com essa parada. Vai. Conectou aí, meu amigo? Tá por onde? Opa, apareceu. Opa, como é que você tá, Thompson? Tudo bem? Tudo bem, e você, meu? Tudo jóia? Me escuta bem? Tô escutando bem. Ótimo. Belo quadro aí, hein? Tá enchendo de rolha. Tá, olha, eu tô me esforçando muito, viu, pra esse quadro ficar cheio o quanto antes, viu, cara? Ó, vale a pena. O pessoal tá bebendo bastante por aqui também, viu? Eu tô sempre num vinhozinho também. Os chilenos É, são dos preferidos, então a gente também tá aumentando o nosso quadro de rolhas por aqui. você Como é que sabe tá que o... você foi um dos precursores desse quadro, né? Na tua última visita, né? Você foi um grande, você ajudou a começar tudo isso, né? É Essas rolhas aqui. verdade. Até contando antes de você entrar, falando da nossa amizade, quantos anos já são de amizade. E eu contei justamente que toda vez que eu tô aí pelo Chile, mesmo que seja uma conexão curta, um tempinho curto, eu dou um jeito de dar um pulo aí pra gente tomar um vinhozinho, né? Antes de seguir viagem. Com certeza, né? Como diz, segundo o ditado daqui, né? Se vino a Chile e não ha tomado vino, a que vino, né? Exatamente, muito por aqui, né? Espero manter essa tradição e espero ir muitas outras vezes, meu querido. Cara, as portas estão sempre bem-vindas aqui, viu? Abertas para você, tá? Bem, meu querido, me diz uma coisa. Tá muito frio aí pelo jeito, você tá bem agasalhado. Tá bastante frio, cara. Tá bastante frio. A cordilheira já tá pintada, já está sendo pintada de branco, né? E as temperaturas aqui cada vez mais baixas, né? Ou seja, a gente já tá aqui no final do outono, comecinho do inverno, mas a gente já sente isso como inverno em si mesmo, né? Ou seja, como inverno já, início do inverno. E a temperatura aqui, por exemplo, agora deve estar 2 graus, de madrugada chega a zero, já tá aí, olha, tá bem. Já se sente a chegada do inverno, né? Bem frio mesmo. É bom, para tomar um vinhozinho é bom. E essa temporada, hein? A cordilheira enchendo de neve, como é que vai ser essa temporada? O pessoal, Então, ele já Tom, tá chegando ou tá grande meio... pergunta.
É, grande pergunta, cara. Ou seja, a natureza, na verdade, como ela não tem. Ou seja, o Covid, na verdade, não influenciou a mãe natureza, né? Ela está seguindo o seu caminho, né? Ou seja, enchendo a cordilheira de neve, deixando tudo aqui montadinho, porém, para nós aqui, ou seja, para que para que a gente possa, na verdade, gerar uma possibilidade de atender o turista, né? De acordo com todos os protocolos que se tá montando, a gente acredita que para o final de. Eu recebi agora, inclusive, um e-mail do Vale Nevado informando que ele vai abrir as portas no dia 31 de julho. Final de julho, então, que vai abrir. Normalmente, quando que eles abrem? Final de junho. Um mês. Um mês. Entendi. Cara, você tá no Chile há quanto tempo morando? 12 anos. Desde 12. 2007. Você já viu alguma coisa parecida? É claro que igual a isso ninguém nunca viu, mas algum momento que você tenha tido ou uma nevasca muito forte, um terremoto, alguma coisa que se possa comparar com esse problema que a gente está vivendo e, claro, não no Claro. Brasil. Olha, Daniel, tem. Ou seja, algo parecido em termos de mexer no coletivo, né? Ou seja, coisas que afetam a todos, né? Eu passei aqui o terremoto, né? Pelo terremoto de 2010, né? Famoso 27F, né? Em 27 de fevereiro. Foi 8,9 na escala Richter, né? Então foi bastante forte e uma coisa que afetou, claro, localmente, né? Lembrando que a gente tá entre duas placas, né? E isso realmente balançou um pouquinho por aqui, né? Foi aquele que aconteceu perto de Concepción? Isso mesmo. Onde claro, isso. O epicentro foi em Concepción. É, aquele eu lembro que foi bem forte mesmo e causou muitos. Mas igual a isso que a gente está vivendo, acho que não, né, cara? Não, cara, porque, ou seja, a pergunta aqui eu estava vendo né, os teus lives anteriores e realmente a pergunta que fica, né, como é que você está aqui, né? Como é que eu estou aqui? E basicamente eu estou aqui como todos estão em todos os lados, né? Ou seja, muda uma coisinha ou outra, mas nós todos aqui é uma coisa que afeta a todos, né? Em qualquer ponto do planeta. Sim. E a situação, na verdade, é aquela mesma. Você pode ver que as histórias são sempre um pouco parecidas, né? Porque o protagonista é sempre o mesmo, né? O É, protagonista é sempre o mesmo. é, é complicado. Me diz uma coisa, como que você está sentindo as notícias que estão daí, que estão falando dos brasileiros? Ou seja, a confiança em receber brasileiros num futuro próximo aí, que seja final de julho, começo de agosto, porque as férias estão mudando. A gente vai ter um turismo bem pulverizado, né? As pessoas vão viajar em momentos diferentes do que elas estavam mais acostumadas, pelo menos esse ano, se viajarem, né? Tem chegado muitas notícias aí, como que estão as coisas? O Brasil ultimamente, ou seja, está aparecendo aqui nos últimos dias como o terceiro colocado, né? O segundo colocado, né? Primeiro É, Estados Unidos, segundo Brasil, terceiro Rússia. E, bom, é o tipo do ranking que a gente não gostaria de estar, né? Ou seja, não tem muito, não tem muito sentido, né? Se a gente tivesse, eu acho, se o Brasil tivesse mantido aqueles protocolos, aquelas intenções que o primeiro ministro da Saúde, né, o Mandetta, estava trabalhando. Mas depois parece que a coisa se perdeu um pouco e agora é claro que está sendo visto como ou seja, o país perigoso, na verdade, né? Ou seja, a zona vermelha aí para visitação, não somente de chilenos, né, para o Brasil, porque é bom lembrar também de que o Brasil é bastante cobiçado como destino turístico, é bastante cobiçado pelo mercado chileno, sobretudo no verão, né, pelas praias e pelo litoral, e é claro que vai ficar ou seja, vai ficar sempre essa dúvida, né? Ou seja, enquanto o Brasil, na verdade, não mostrar avanços, aí realmente vai ficar essa dúvida, né? Se deve viajar ou não. Mas para o Brasil, aqui também no Chile, a proposta, na verdade, da Senatur, né, digamos, da Secretaria de Turismo, é trabalhar o turismo interno, tá trabalhando forte o turismo interno,
e para começar, na retomada, começar pelo turismo interno, né? Hoje eu estava vendo, inclusive, um webinar com a Secretaria de Turismo, e eles estavam dizendo de que, obviamente, as pessoas vão buscar destinos abertos, né? Ou seja, vão... E o Chile, na verdade, tem toda essa facilidade do outdoor, né? É, de reencontro com a natureza, porque, claro, tudo isso, na verdade, está mudando a cabeça das pessoas, né? A forma... No final, no término de tudo, ao término de tudo isso, a gente vai ver provavelmente o ser humano com a consciência um pouco diferente sobre o que era, né, anteriormente, viagens, vida, né, e consciência das coisas, né. Agora, com relação ao turista brasileiro aqui no Chile, Daniel, a chegada, na verdade, uma coisa importante, ou seja, as companhias aéreas já estão, a Latam já está começando a retomada dos voos agora no final de junho, né, a Sky Airlines já começa agora já começa agora em julho, né, no dia 1 de julho, e aqui, na verdade, a Secretaria de Turismo está trabalhando com os entes, né, do setor turístico, a questão dos protocolos, né, todos aqui estão sendo protocolados, né, então, as companhias aéreas já estão protocoladas, já fizeram, a Latam já tem os seus protocolos, a Sky também já tem os seus protocolos, né, de protocolos sanitários. Há uma semana atrás, a Secretaria de Turismo já mandou os protocolos para os hotéis e restaurantes, e aqui, a cada semana vai chegando um protocolo diferente para cada um, né, que participa do setor turístico. Então a gente acredita que no final de junho aí a maioria já estarão protocolados ou a caminho, né, para que sejamos digamos, tenhamos na verdade um selo, né, de segurança aí para as viagens, né? Essa é a ideia. Mas Alguns países receberam, né? Alguns países, algumas cidades do mundo já receberam esse selo de segurança, de saúde, para começar a receber os turistas, mas nada disso funciona se as pessoas não tiverem confiança e os voos não estiverem rolando, né? Isso é o mais difícil. isso é mais difícil porque também a gente tem que pensar que o vírus, na verdade, é uma coisa pandêmico mesmo, né? Ou seja, a expansão dele é difícil você reduzir a expansão, né? Não, neste momento, por exemplo, o governo está aqui, ou seja, ontem, por exemplo, foram por volta de quase 1.000 pessoas aqui detidas na rua, detidas, hein? Não é nem multadas, detidas nas ruas por estarem vagando pelas ruas sem nenhum interesse particular, que seria... Porque aqui, na verdade, existe os salvos-condutos, né? Ou seja, você vai sair para fazer alguma coisa, você precisa tirar um salvo-conduto. Olha, eu vou trabalhar, é um salvo-conduto. Eu vou fazer, de repente, sair para fazer uma compra no supermercado, você tem um horário, você tem um salvo-conduto e com horas específicas, né? Se eu tenho que ir ao supermercado, tem que ser uma vez por semana, tá? E tem um máximo de 3 horas. Então, aqueles que estão vagando pelas ruas ou supermercados e não tem salvo-conduto validado, digamos, válido, estão sendo presos, na verdade. Caramba, é rígido o negócio. E como que é isso? Você pede para algum lugar do governo que você Isso. emite? Os carabineiros do Chile, que é a polícia chilena, né, na verdade tem um site virtual que a gente entra e pede salvo-conduto. Então, de acordo com o número do documento da gente, eles já sabem se é possível oferecer o salvo-conduto ou se você já ultrapassou para aquela semana aquela quantidade máxima que eles oferecem, né? Que agora está sendo o máximo 2 por semana. Então, existem diferentes salvos-condutos, alguns para trabalho, outros para consultas médicas, né, e outros para sair para comprar, realmente para ir no supermercado e comprar algumas coisas. É totalmente obrigatório máscaras, né, e máscaras e luvas, né. Sim. Mas é assim, ou seja, a pressão está forte porque, por uma questão, eu imagino, Thompson, básica, já passaram 3 meses, tá? Ou seja, ninguém aguenta mais, a economia tem que se mover, as coisas têm que voltar aos poucos à sua normalidade. O governo já está com já ofereceu bônus aqui digamos, para a maioria da população.
Não acredito que vai conseguir oferecer por mais 3 meses a mesma coisa, você está entendendo? Todos estão, o comércio está fechado, está reabrindo aos poucos, mas reabrindo em termos de estar em fase de adaptação ainda, né? O que continua? É mercado, farmácia, só o básico. Então, ou seja, são aqueles que são necessários, farmácias, supermercados, né? Lojas não estão abertas, compras online, pode-se fazer entregas delivery, algo assim, mas são os básicos, né? Hospitais, obviamente, meios de transporte que funcionam, supermercados, farmácias, basicamente isso. E como que foi a divisão? Houve alguma divisão do país por região? É todo mundo obedece a mesma regra? Ou, sei lá, no Atacama estão fazendo uma coisa, na Patagônia outro, na parte central outro? Como que é isso? O Então, aqui turismo na verdade, todo o país começou, na verdade, em março, começou por setores, né? Ou seja, aqueles que tinham a questão da pandemia, na verdade, com maior força, foram os mais atacados, né? Mas isso, na verdade, o vírus ele foi se alastrando e o país, na verdade, hoje está basicamente numa linha única, né? Que é a partir das 22 horas até as 5 da manhã, até as 4 da manhã, às 5 horas da manhã, na verdade, toque de queda, tá? Ninguém pode sair à rua, toque de recolher. toque de recolher, desculpa. Não, Toque de recolher, e tem também os salvos-condutos, né? E os salvos-condutos estão sendo cada vez mais restritos, restringindo totalmente o salvo-conduto, porque tem que reduzir agora, porque a gente está começando a entrar no inverno, Thompson, e o inverno pode ser um agravante para essas questões, né, da pandemia, porque também está relacionado mexe muito com o sistema respiratório também, né? sem dúvida. E isso é desde o começo ou começou mais light e aí eles foram engrossando conforme o pessoal não cumpriu? Ou foi desde o começo assim? Não, foi light, a coisa foi avançando aos poucos, né? O que acontece? Existe sempre aquela questão, Daniel, da pergunta, né? Quando você é muito rígido, todos reclamam, né? Porque você vive em democracia. Em Sim. março, então, né? Porque todos falam, não, a gente vive em democracia, não pode ser uma coisa tão rígida e imposta. Em março, na verdade, ninguém conhecia nada sobre o negócio, só sabia que existia, né? Que ele estava ali, mas ninguém conhecia nada. Então, hoje a gente percebe de que houve, na verdade, aqui, para mim, no meu ponto de vista, na questão do governo, mais acerto do que erros, mas alguns dizem que deveria ser mais rígido desde o princípio, né? A questão é que quando você é rígido no princípio, você não conhece a coisa bem, ou seja, você não está totalmente, como posso dizer, você não está totalmente situado naquele quesito, naquele tema, as pessoas podem achar, em princípio, que é uma questão de invasão de privacidade, você está entendendo? De impor coisas, né? Então, Sim. o governo, na verdade, foi fazendo aos poucos, mas percebeu de que realmente as pessoas continuavam nas ruas e de maio para cá a coisa ficou bem mais séria, né? Bem mais forte. Eu, por exemplo, não saio de casa há tempos, né? Ou seja, eu saio rapidinho, se tenho que sair, pego o salvo-conduto, vou aqui ao supermercado, que fica aqui próximo, e volto para casa, né? E quanto que isso tudo, fechamento, afetou na tua vida profissional, da tua família? Porque você trabalha com turismo, então é um negócio que pegou em cheio, eu imagino. Como conseguir isso e se manter? Porque o governo ajudou de algum jeito? Como que está isso para as empresas, para as pessoas que, de maneira geral, mas em particular para você que trabalha com turismo? Então, só que a coisa já vem, digamos, de forma mais difícil, mais complicada, desde outubro do ano passado, né? Que há que se lembrar de que houve as manifestações, né? Opa, Aqui chama-se o estagido social, né? Toda aquela manifestação de outubro, e isso afetou na chegada de turistas, né? Porque as informações era que, ou seja, os meios, a imprensa, né? Que ela mostrava é bastante impactante, né? Geralmente é muito mais forte do que realmente mas o impacto fica, né? E aquilo foi reduzindo, e a gente começou em dezembro, recebeu alguns passageiros, o grupos de Réveillon,
Janeiro e fevereiro recebemos alguns passageiros, grupinhos também. E foi interessante porque nós saímos de férias para o Brasil, né? Eu, a Karina e a Connie, no dia 10 de fevereiro, né? E ficamos 20 dias aí no Brasil. No dia 1º de março, a gente retornou, né? E quando a gente saiu, já estava se ouvindo, na verdade, essa questão na Europa, né? Na Europa que estava começando, mas a gente percebeu que era uma coisa, digamos, aqui na América do Sul, uma coisa mais de naquele momento era ter atenção mais nos aeroportos, né? Porque a coisa não estava, o vírus não havia chegado, não estava instalado ainda, né? Então, talvez nos aeroportos, digamos, pelo acesso às pessoas de vários lugares, né? Tem que ter mais atenção. E nós tivemos atenção a isso, e quando a gente voltou no dia 1º de março, eu tive a sorte, cara, de trazer a minha mãe para cá. Ela veio, ela nos acompanhou, né? Inclusive está aqui com a gente. Né, minha mãe que mora em São Paulo, ali próximo à Vila Prudente. E ela veio para cá e foi fabuloso, porque minha mãe tem 76 anos, aí em São Paulo, ou seja, não há tanta, digamos, e afetou muitíssimo, né, a cidade. Então, aqui ela está sendo melhor cuidada, a gente está conseguindo, né, tê-la aqui dentro de casa e controlar a situação. Que Mas, bom. e aí, 1º de março começou essa questão muito mais forte, né, ou seja, a ideia de você já não poder ter a liberdade que você tinha, né, de se privar de muitas coisas, e isso foi ocorrendo com o passar dos meses, né. Então, é o que eu estava conversando aqui esses dias, eu falei, incrível como a gente só tem ideia das coisas, do ar que a gente respira quando a gente fica sem, né, da liberdade que a gente tem quando a gente perde, né, ela é impressionante, cara. Exatamente. É muito difícil Impressionante. a gente entender isso sem realmente passar pelo problema. Você acha que saindo dessa situação, melhorando enfim, os casos baixando, a coisa reduzindo, você acha que quanto tempo demora para a gente retomar isso aí, para a coisa voltar ao normal mesmo? Eu acho que só no que vem, mas próximo do normal. Olha, eu acredito que nós já vamos começar a receber passageiros aqui até setembro, tá? Ou seja, não Tá? vai ser aqueles gatos pingados, na verdade, né? Não vai ser aquela temporada como como acontece nos anos anteriores, né? Aqui é a grande temporada de neve, que é a grande sensação aqui do Chile para o brasileiro, mas a gente vai voltar a atender, porque o que acontece é que as pessoas, na verdade, eu tenho a impressão de que as pessoas, na verdade, querem buscar os destinos sempre que eles sejam relacionados com os protocolos de segurança, né? Então, viajar com máscara vai ser obrigado para todo mundo, todos já estão acostumados, nessa nova, digamos, normalidade, né, que diz a nova normalidade, são conceitos novos, protocolos novos que as pessoas vão acabar saindo realmente porque devem sair, porque querem fazer as coisas, sabendo que estão dentro de um novo protocolo. E aqui a gente, na verdade, está trabalhando sobre isso, né? Para mim, o melhor de tudo aqui foi saber que as companhias aéreas, a Latam já se mostrou. Nós temos, inclusive, um vídeo no nosso YouTube, né, da Latam mostrando quais são os protocolos utilizados, porque a primeira coisa que você faz para sair de um ponto A, de um A para o B, dependendo da distância, é pegar um voo, né? E você precisa saber se esse voo está bem, se a companhia aérea está cuidando bem dessa questão, né, de protocolo, né? Você vai ficar, por exemplo, de São Paulo para Santiago são 4 horas, vai ficar 4 horas dentro do avião, você precisa ter a segurança de que aquele ar, né, tá sendo limpo, né? Ou seja, está sendo bem. Eles estão trabalhando bem a questão do protocolo ali. Você tem que saber vai chegar no destino e que as pessoas estarão ali com os protocolos, né, com as máscaras, com luvas, com todas essas coisas. É uma nova normalidade de que as pessoas vão acabar se acostumando. Isso vai acontecendo. As pessoas querem sair de casa, né? O ser humano já não aguenta mais estar aí. E no avião, como fazer esse distanciamento? Porque tá uma discussão que é a seguinte: vai pular poltrona, vai fazer um distanciamento lá, mas aí o preço da passagem vai subir pra caramba. Como você acha que vai conseguir as companhias aéreas lidar com isso? A gente teve o anúncio aqui de um code share da Azul com a Latam. Correto. É uma coisa que num ambiente normal, no mercado, elas não fariam.
né? Elas têm ideias Mas, totalmente, mas não tem como fugir disso, mas, né? Daniel, é bastante saudável, isso é bastante saudável, eu acho que porque, na verdade, não existe demanda para ter, de repente, a mesma, três, quatro companhias voando para o mesmo destino, né? Então, na verdade, nada melhor do que se juntar e utilizar o mesmo avião para que você possa otimizar, né? Ou seja, nesse momento, a coisa vai funcionar assim, é uma coisa estratégica e para mim, do meu ponto de vista, é uma forma inteligente de pensar, e as companhias aéreas com relação aos assentos, você de repente está voando no 320, onde você tem três, né, ou seja, duas filas de três, a companhia aérea, ela até disse, olha, sempre que dentro do possível, sempre que for dentro do possível, a gente vai deixar o assento do meio vazio, né, Sim. mas se não, porque o que acontece? Olha que exemplo interessante, Daniel. Hoje você entra no site da Latam e você tem tarifas. Eu estava vendo, por exemplo, 7 de setembro. Né? A Latam está oferecendo tarifa de 7 de setembro, vindo dia 4 e retornando dia 7, por US$ 145. E de volta. Então, o que Caro. acontece? Pensar nesse momento em cobrar mais caro não é viável. Você está Não. entendendo? Não é viável. Estou agora há pouco aqui, até que as perguntas, as pessoas vão passando, que comprou passagem para 1º de agosto. Ou seja, se tem uma abertura aí de Vale Nevado e das atrações para final de julho, essa pessoa pode pegar é um risco, né? Porque você pode pegar tudo vazio, tranquilo, ou se tiver um adiamento do problema, essa pessoa pode se complicar, né? O que eu acho, na verdade, é que você tem dois tipos de conhecedor de neve, né? De quem vai para a neve. Aquele que vai esquiar no Vale Nevado, né? E aquele que pode ficar em Santiago e durante o dia o Vale Nevado conhecer a neve. Que é o que Sim, acontece, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros e tal. Então, os protocolos para subidas e tudo mais, por que o Vale Nevado está, digamos, adiando a sua abertura, que era para o dia 19 de julho? Porque ele está, com certeza, envolvido nos protocolos, né, de como vai lidar, né, como centro de esqui, nos protocolos de atendimento ao passageiro, a quem fica hospedado lá em cima e aquele que vai durante o dia, que acaba sendo a parte mais barata, digamos, da viagem, né, do pacote, porque quem fica hospedado no Vale Nevado é geralmente aquele passageiro que é um esquiador, né, que vai passar 7 dias lá, 8 dias e tudo mais. E a maioria das pessoas fica hospedada em Santiago e a gente leva durante o dia o Vale Nevado, a Farellones, Parque de Neve, todas essas coisas. Então, eu acredito, na verdade, Daniel, de que essas coisas as pessoas, na verdade, elas retornarão, né, com essa possibilidade. Agora, o grande agravante para mim aqui é que se o Chile disser, o governo chileno disser, olha, o Brasil, na verdade, não está atuando bem com relação os números são bastante pessimistas e tal, e a gente não vai deixar o brasileiro entrar. Então, eu acho que o pior do cenário seria este. é. O que a Argentina fez, né? Fechou todos os voos comerciais até final de agosto, se eu não me engano, até 1º de setembro. É uma decisão difícil, né, cara? Porque você bloqueia totalmente. Quem não entrar, vai entrar o quê? Pode ir de ônibus aqui no Brasil, mas fechou tudo. E como que a economia aguenta? Aliás, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Como é que tá o número de desemprego, de pessoal passando necessidade? O governo deu algum tipo de suporte? Aumentando bastante, o chamado seguro cessantia, né, aqui que é o chamado seguro-desemprego está cada vez sendo mais solicitado, né, e isso mostra o aumento do desemprego. E o governo, na verdade, está atuando. Essa semana o governo o governo, o Ministério da Fazenda aqui mostrou um plano de alguns milhões de dólares, que será um plano para 24 meses. Tá? É um valor, uma cifra que vai ser utilizada durante 24 meses. Então, Tá. vai liberando aos poucos, mas ela tem, ou seja, o governo tem dinheiro aqui para segurar, na verdade não é só para segurar, ou seja, esse dinheiro é como se fosse uma caixinha, tá, que ele tem previsto para 24 meses, pensando de que o país, na verdade, vai voltar à sua normalidade, as coisas voltarão, final de 2021, 2022, mas que tem que começar a atuar agora também. Então é uma caixinha que ele vai tirando aos poucos essa caixinha de acordo com a necessidade do momento. Então, favorecimento de bônus, né? Ou seja, para os menos aqui, para os menos favorecidos e tal. Ainda não chegou aqui para a classe média uma ajudinha, né? Que a gente também vai começar
digamos, necessitar disso também. Mas, olha, Daniel, até o momento a gente está conseguindo aqui se manter, está tudo bem claro, temos as coisas aqui bastante claras, como família, né, como é chato ver, por exemplo, a Constança, na verdade, a Cone aqui em casa todos os dias, né? O colégio, na verdade, eu terminou uma classe agora, uma classe online, uma aula É, online, né? tá, a escolinha dela. Então, cara, ou seja, obviamente tá tudo, as escolas estão todas fechadas e ela está trabalhando, na verdade, fazendo algumas aulas aqui online, né? Com a professora dela, Sim. mas isso, na verdade, não vai, do meu ponto de vista, não vai ter conteúdo suficiente para que ela passe de ano. Ou seja, é impossível. Não, não dá. Eu não aceitaria, na verdade. Né? Ela tá no terceiro agora. Eu não aceitaria, na verdade, que passasse ela de ano, porque não é o mesmo conteúdo. Não é, ou seja, começaram agora há pouco com as aulas online. E eu acho, e ela também realmente interessante. Olha, uma coisa que ajuda muito nesse momento é ela como criança. As brincadeiras que ela pode ter pelo celular, que ela pode encontrar, né? Ou seja, as conversas com os amigos, porque realmente a tecnologia nesse momento ajuda bastante, né? Sim. Não só a gente, né? Por exemplo, estamos nos vendo agora fazendo isso, todos aqui em suas casas, né? Isso que é a parte nobre. Acho que também acaba É, sendo um diferencial, porque nessa nova normalidade as pessoas vão começar a utilizar mais ferramentas que de repente não utilizavam antes, né? tem muita coisa sendo substituída e as pessoas já estão repensando isso para manter, né? É que a nossa área de turismo envolve muito os sentidos. É claro que a gente pode assistir um vídeo, ver ou conhecer um pouco de um lugar através dessa tecnologia, mas, cara, nada como você está falando de neve, nada como descer a montanha, sentir o gelo Isso, e claro. Isso não tem. a, o vento, né, cara? Então isso é complicado. Até o Rafa até falou, ele elogiou o Chile, gosta muito do Chile aqui. E ele falou, putz, será que quanto tempo que isso vai passar? Será que o brasileiro também com esse problema todo que está acontecendo aqui, esses números tão altos, vai se tornar uma persona não grata em alguns lugares? E aí no Chile, por exemplo, porque eu imagino o volume de brasileiros aí no Chile nos últimos anos era absurdo, né? É um número muito, aumentou muito nos últimos anos. Eu nem sei quantos voos diários São Paulo, Rio, Porto Alegre tinham para Santiago, mas é um número muito alto, né? Daniel, para você ter ideia, o Chile considera o Brasil como o terceiro mercado, ou seja, está entre o terceiro mercado prioritário na chegada de turistas, ou seja, o Brasil é um mercado estratégico, né? Como é a Alemanha, a Inglaterra, alguns países da Europa, o Brasil é um mercado estratégico totalmente, né? Então a gente com isso, de repente, tem até, pode ser que o Chile favoreça, na verdade, de alguma maneira ou de outra, a entrada de turistas brasileiros com algum tipo de certificado, algo parecido, né? Mas que não chegue a este ponto de ser digamos, uma pessoa não grata, né? Eu acho que isso pode, porque é um mercado estrategicamente muito importante, né? O turista brasileiro para o mercado chileno. Então, a gente aí eu acho que a grande questão de tudo isso aí, na verdade, é que sempre estão as dúvidas, né? Os prazos que não existe um prazo final para as coisas, as dúvidas estão no ar, cada dia você vai vendo, vai aparecendo uma coisa nova. O que eu percebo, na verdade, é que de março para cá, um resumo do que foi março, a gente, na verdade, recebeu essa pancada do que é, né, a pandemia, né? Todos assim meio que o que é isso, do que se trata e tal, né? Abril foi um mês para que a gente pudesse um pouco sentar, digamos, sentar as ideias, né, sobre isso, ver Sim, novas, ver novas maneiras, como se comunicar e tal. Por exemplo, participei de vários cursinhos aí, webinars, essas coisas todas e tal, para que a gente, para saber para onde ir e tudo mais, tentar buscar o norte, né, tudo isso, né, de tudo isso. E maio, na verdade, maio e junho foi o começo da questão da ideia da protocolagem, né, de começar a se protocolar, porque nota uma coisa, Daniel, apesar de que existe
a famosa frase do copo meio cheio, meio vazio, né? Apesar de toda essa complicação que é a pandemia, o mundo inteiro sabe que ele precisa voltar a tratar de voltar à sua normalidade, né? As pessoas precisam continuar trabalhando, de casa ou não, as pessoas precisam, tem que, na verdade, se sociabilizar, digamos, presencialmente, tem que se mexer, o comércio tem que voltar a funcionar, a economia tem que voltar tem que voltar digamos, a engrenagem econômica tem que voltar, né? Porque imagino que depois dessa pandemia todos estarão, os países todos estarão com contas negativas, né? Porque hoje todo o dinheiro, na verdade, que o país tem, ele está destinando prioritariamente a essa questão, né? Exato. Então essa coisa vem muito da ideia de, por exemplo, o chamado antes e depois da vacina, né? Então antes da vacina a gente vai ter que se... Com isso, depois da vacina eu imagino que a coisa... É, que as pessoas forem, na verdade, se vacinando, encontrarem a vacina, na verdade, seja ela de onde for, ou seja, porque, por exemplo, semana passada eu estava vendo, acompanhando uma live do governo de São Paulo, que eles estavam falando sobre a vacina, né, que já está na terceira etapa aqui no Brasil, perdão, aí em São Paulo, no, no Instituto Butantan e tal. Isso seria para o final do primeiro semestre de 2021, né? Então, mas sim. até lá a gente tem que se mexer, porque realmente Não dá para ficar. não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Né? Essa é uma pergunta. O Brasil está investindo bastante para mostrar o mercado interno. O brasileiro quer viajar, quer buscar alguns destinos aqui, e aí o sul está um pouco mais aberto, alguns outros lugares estão abrindo aos poucos. O chileno tem esse costume de viajar bastante dentro do país, ou seja, ir para Ilha de Páscoa, ir para Atacama, viajar nas cidades próximas, fazer viagem de carro. Essa é uma possibilidade para vocês? Tem, mas o chileno ainda não viaja para os destinos, digamos, tops, né? Tops, digamos, no sentido, vendo como turista estrangeiro, né? Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia, por exemplo, Ilha de Páscoa, porque são destinos mais caros, né? Que o chileno, Sim. na verdade, também o chileno tem aquela coisa de que fala assim, olha, eu tenho dinheiro para ir para o Parque Nacional, eu vou para o Caribe, eu vou para outro lugar. Ele acaba indo para fora também, O parque né? está aqui, deixa para depois, né? Com certeza. Então, funciona dessa maneira. E agora, todas as energias da Secretaria de Turismo, eu digo Secretaria de Turismo porque aqui não é o Ministério do Turismo, né? Aqui a Secretaria de Turismo ela está relacionada com o Ministério da Economia, né? Economia e Fomento e tudo mais. Então, a Secretaria é um braço do Ministério, né? Uhum. Então, aqui, na verdade, a ideia agora é que as agências e tal comecem a trabalhar o turismo interno, né, fomentar o turismo interno. Para isso eles estão oferecendo ferramentas, né, atualizadas e tudo mais para fortalecer o turismo interno, como eu imagino que será em todos os países, né, na maioria deles, né? A questão do fortalecimento local primeiro e depois, segundo aqui os estudos, o chileno voltará a fazer viagens internacionais a partir do primeiro semestre de 2021. Nossa, é um bom tempo. Viajar para fora, né? Então, Daniel, existem muitas incógnitas, né? Dúvidas, mas a gente está trabalhando tentando buscando o norte para mim, como empresa nesse momento, para mim, na minha questão de como empresa, como partner HEPS, a questão realmente é esse protocolar. A questão é protocolo e segurança. As pessoas vão acabar escolhendo pela segurança, entendeu? Entendi. Aliás, fica a dica aí para quem não conhece o Sheldo. Ele tem uma empresa de turismo em Santiago, recebe brasileiros, recebe muito bem. Aliás, faz um ano e meio a gente fez aquele grupo, né? Fomos em 30 pessoas para Santiago, para um jogo Coisa de linda. futebol, foi incrível. Essa é uma das lembranças. Cara, a gente fala, tem um grupo do pessoal do futebol, toda semana tem alguma coisa, alguém lembra de alguma coisa, estamos trocando foto, contando história, lembrando coisas engraçadas.
e você é muito, muito responsável por isso tudo ter acontecido do jeito legal que foi. Aliás, fica aqui a gratidão eterna por esse momento que você propiciou Poxa, o Brasil. obrigado. Olha, eu sempre. Eu moro no Chile há 12 anos, mas eu acabei me tornando mais brasileiro do que nunca fora do É muito Brasil. Claro, dentro do Brasil, a gente sempre, dentro do nosso país, a gente sempre vê coisas relacionadas mais com a parte negativa, né? Eu, eu, bem. eu tenho essa impressão. E quando a gente está fora, é que a gente sente, por exemplo, aquelas coisas que a gente no cotidiano não sente, né? O sabor, o cheiro da comida da mãe da gente, né? Aquele feijãozinho maravilhoso, coisas simples que é também relacionado com o momento, né? Ou seja, o que é respirar, né? E o que é ter liberdade, né? Então, são essas coisas que a gente sente no nosso cotidiano, quando mora num lugar, num país, que a gente não percebe. Então, a gente só percebe isso quando está fora. Então, eu digo assim, olha, hoje eu sou ainda mais apaixonado pelo Brasil do que antes, com certeza, porque tem muitas coisas que eu não consigo ter aqui. Aqui é um país maravilhoso, estou bem feliz e tudo mais, mas tem coisas que não conseguem suprir a outra, não tem maneira, entendeu? São insubstituíveis. É E da uma raiz. delas, uma delas é a idiosincrásia, né? Ou seja, a maneira, o jeito, o cheiro das coisas, as cores e tudo mais, isso é maravilhoso. E nesse momento que eu atendi vocês aqui, os teus amigos, para mim foi uma emoção tremenda de participar, ou seja, aquele grupo, depois do futebol, aquele churrasco, cara, eu chorei porque falei, meu, tô meu grupo de amigos aqui, eu tô no Brasil de novo, então eu me sinto muito bem em escutar o português, receber os brasileiros, eu gosto muito disso porque me sinto totalmente Ah, que bom. envolvido com a questão, cara. Você, e você imagina como você compartilha isso, você recebe um novo brasileiro, né? Que aquela vez foi incrível, porque 30 caras chegando, jogando bola, fazendo churrasco. Você vê que se. Fala, estou em casa, agora eu realmente estou em casa, né? Com certeza. E vocês fizeram, na verdade, foram poucos dias para ocupar o 24 horas, né? Ou seja, todos os dias intensamente, né? É verdade. Ó, tá até a Maida entrou aqui, ó, falou, ó, ela tá morando em Portugal, né? Eu devo bater um papo com ela em breve. Essa base cultural é o Brasil que a gente carrega no coração, cara, e é isso, porque muitas vezes quando a gente sai do Brasil fica aquela história, o jardim do outro é mais florido, aqui é melhor, não sei o quê, mas não, tem coisa que é insubstituível, não tem como comparar. Totalmente, totalmente, Thompson. Maidinha, um beijo grande, viu? Um beijo grande para você. Mas é verdade, Thompson, porque os jardins, na verdade, são diferentes e são bonitos, cara. Mas cada jardim tem o seu cheiro, tem o seu aroma, tem as suas cores, né? E assim funciona. E o meu jardim, que é o meu Brasil, na verdade, ele não pode ser substituído por outro porque ele é único, entendeu? É É, assim, você tem um novo jardim na tua vida, então é isso. Não todinho, sub... é. Eu tô virando um grande. Eu tô jardineando, né? Tô virando um grande jardineiro por aqui, né? Por aqui, os jardins, na verdade, em meados de outono, as folhas caem, né? Ficam tudo sequinhas, as árvores e tal, né? O Brasil é um pouco diferente. No inverno, mais a primavera volta aqui com um esplendor tremendo, com cores. Aqui a gente sente muito o que é as 4 estações, né? Coisa que eu não sentia quando eu morava em São Paulo, porque São Paulo você pode ter 2, 3 estações no mesmo dia, né? Então, Sim. era, era, eu estava acostumado a sair pela manhã com uma jaqueta dentro da mochila, né? Porque sabia que à noite poderia voltar com chuva ou com frio, né? Então, e pela manhã havia muito sol. E aqui, na verdade, as estações são bem definidinhas, né? Agora, por exemplo, do outono para o inverno, você sente o frio, ele chegou e ele vai ficar até o final de setembro, né? Depois você vai vendo, vai caminhando pelas ruas e vai vendo que as árvores vão voltando a ficar verdes, totalmente floridas, e você fala, uau, tá chegando a primavera, né? O verão é aquele verão intenso de 30 graus, o verão seco, nunca vai chover, não precisa sair com guarda-chuva, né? E assim vai. São bem, bem marcadinhas aqui as estações, né? Mas eu gosto disso no Chile. E as regiões do Chile que você consegue dividir bem e encontrar coisas tão incríveis, tão diferentes. Cara, o Chile é o país que, acho que fora do Brasil, é o país que eu mais conheço, que mais vezes eu fui para lugares tão diferentes, norte com Atacama,
a parte central de tanta cultura, de gastronomia boa, o sul, os parques do sul da Patagônia. Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa é um dos meus lugares preferidos no mundo, então não tem nem como falar. Cara, É verdade, né? É verdade porque eu sempre digo que o Chile, na verdade, é uma junção, né, de vários destinos que você encontra no mundo afora, dentro de um só país. Né? Eu estava contando na última live uma coisa interessante, uma coisa que me marcou muito em entender o que é o Chile. Né? O Chile, na verdade, é uma faixa estreita, né? Nós estamos aqui apertadinhos entre a Cordilheira dos Andes e o Pacífico, né? Se essa cordilheira continuar subindo, né, com essas placas, a gente vai acabar um dia sendo jogado para o mar, né? Porque cada vez, empurrar. cada vez que as placas se mexem, a cordilheira também vai se movendo, né? E ela vai aumentando, né? Então a gente algum dia vai ser jogado aqui para o mar, né? Então essa faixa, né, que vai de norte a sul, né, de Arica a Punta Arenas, são 4.300 quilômetros de comprimento, né? Por Sim. somente, por somente 300 em média, 300 de largura. Então, acredito que uma vez eu peguei um voo 6 da tarde, cara, de Coyhaique, né, que é a Patagônia Norte, que é uma das partes da Patagônia mais lindas que existe, para Santiago. E era interessante, né, que eu estava vendo o pôr do sol e eu olhava do lado esquerdo do avião, via o Pacífico e olhava do lado direito e via o final da cordilheira, já olhando, vendo quase que o lado argentino. Eu falei, nossa senhora, eu consigo ver o país de ponta a ponta, né? Do leste para oeste, somente numa olhada, né? Do lado do mar, do outro final da cordilheira. É impressionante. Então, tem isso de que aqui nós somos um dos poucos países que pela manhã você pode estar em Vinha do Mar na praia e à tarde você pode estar no centro de esqui, por exemplo, né? Eu acho que a Nova Zelândia também pode se fazer isso, parece. Mas É, é incrível. E cada pedacinho do país é uma coisa, é um destino diferente, né? A gente tem é o que eu digo, essa junção de destinos dentro de um só destino. A gente tem um deserto mais árido do mundo, a gente tem a região central onde está Santiago, com um monte de vinícolas. O Chile é um grande produtor de vinho, né? Temos o mar, a cordilheira muito próximo. Depois tem a região da Araucania, né? Que é conhecido como Pucón, na região de Pucón. Depois vem a região dos lagos e em seguida o começo da Patagônia, né, que se divide em duas, Patagônia Norte, né, que é a chamada Patagônia de Aysén, onde está a chamada Carretera Austral, e mais ao sul está a nossa querida Patagônia Sul, Parque Nacional Torres del Paine, e sem a gente esquecer que temos também a Ilha de Páscoa, né, que está lá, 5 horas de voo, lá no Pacífico, né. demais, lugar incrível. Um Aliás, monte de sensações aí no mesmo lugar, né, no mesmo país. com certeza. Pro turista, quando puder voltar a visitar o Chile, você acha que vai ter um lugar que vai ser mais procurado, que as pessoas vão se sentir mais seguras, que vai ser mais tranquilo? Ou você acha que vai ser geral? O que que você recomendaria pro turista brasileiro quando isso estiver melhor? Olha, Thompson, a minha impressão, na verdade, é que o turista, no seu retorno, o turista, na verdade, está se sentindo como um vinho, cara. Ele está se sentindo, sabe quando o vinho ele fica dentro da garrafa, né? E ele, na verdade, não pode sair, não pode respirar, ele quer mostrar toda a sua potência, né? Então, quando você abre o vinho, né, e deixa ele respirar, a mistura do vinho com o oxigênio, né, aquela oxigenação, né, do vinho, na verdade, ele começa a mostrar toda o seu buquê, o maravilhoso que é o vinho, né. Então, o ser humano, na verdade, para mim, ele está dentro de uma garrafa, né, ou seja, entubado ali dentro de uma garrafa, e quando ele sair, ele vai querer ver o mundo, ele vai querer ver os, o pôr do sol, ele vai querer ver espaço, outdoor. E o Chile, na verdade, é isso, né, ou seja, para onde você for, é natureza. É, Inclusive, essa sensação de outdoor, na verdade, te dá até uma certa segurança, né? De por você estar num lugar amplo e cumprindo 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distância, né? tem espaço para cumprir o distanciamento social. O que mais tem é espaço, né, cara? Então, ou seja, o ser humano está ali dentro. Eu falei, olha, quando destampar aquela garrafa, cara, ele vai querer realmente respirar, sair, entendeu? Ver coisas. E já com a forma eu imagino que de uma maneira diferente, mais, digamos, mais educado e mais
permissivo na intenção de proteger mais o planeta, pensar melhor em sustentabilidade. É provável que a gente volte, ou seja, passe por isso, né, com uma mentalidade mais voltada ao nosso querido planeta Terra, né? É isso que eu ia te perguntar. Você acha que vai ter essa mudança realmente? Porque eu fiquei pensando se isso não vai ser uma coisa mais da geração dos pequenos, que estão no aprendizado com toda essa mudança. Você acha que as pessoas mais idosas, uma faixa média e tal, vão realmente mudar o comportamento? Ou quando passar e a coisa estiver ok, vão falar, quer saber, lá tira essa máscara, eu não vou lavar minha mão e que seja o que Deus quiser. Você acha que vai ter essa mudança mesmo? Cara, eu acho que nós nunca tínhamos passado por isso. Entendeu? Ou seja, a nossa geração, se a gente perguntar aos nossos pais, ele também não tem nada relacionado com isso na sua retina, né? Ou seja, a última pandemia, se eu não me engano, foi no começo do século, faz muito tempo, o século XX. Imagina que essas pandemias aconteceram já em 480 a.C. A primeira pandemia foi em Atenas, imagina isso. Ou seja, a humanidade, a cada É, tanto, né? A cada tanto vai passando por grandes pandemias, né, e tudo mais. Mas a nossa, ou seja, os nossos aqui, o mundo contemporâneo, na verdade, a gente não está acostumado, a geração anterior, nós não temos nenhuma informação dos nossos avós, né, falar, olha, como é que foi? Eu lembro, né, de repente alguns podem até falar que foi a Segunda Guerra Mundial, mas não tem como falar sobre essa pandemia, né, coisas do estilo. Então isso vai marcar muito, na verdade, nas pessoas. Agora depende muito da consciência de cada um, né? De como você é. Eu imagino que tem pessoas que estão loucas para esperar um shopping abrir para ir fazer compras, né? Voltar a fazer compras. Eu só semana, imagino que as compras agora sejam de. Hã? essa semana abriram aqui em São Paulo, no Rio, tinha fila. Não sei para comprar o quê, mas enfim. Então, imagina as pessoas. O que acontece? As pessoas voltarão a fazer compras? Sim, é importante voltar a fazer compras? Mas eu imagino assim: olha, que talvez agora as compras sejam de forma, por exemplo, eu comprava coisas supérfluas e agora eu vou comprar o essencial, né? Vou comprar o essencial porque de repente eu percebi que eu consegui passar 3 meses, tá? Sem comprar uma calça, sem comprar um tênis e aproveitei e vi toda aquela. Fui lá no guarda-roupa, né, lá no fundo do guarda-roupa, encontrei tanta roupa que eu voltei a utilizar novamente e eu percebi, na verdade, que eu consigo viver, né, sem tanta necessidade de consumo. Esse é um ponto de vista meu. Né? Eu acho que as pessoas também, há outros que vão se interessar em realmente ver o planeta, ver que, por exemplo, nossa, em cidades, aqui no Chile, por exemplo, a gente tem o Condor, né? Que o Condor nunca aparecia aqui na cidade, cara. Ou seja, tem Condor aterrissando em edifícios agora aqui, próximo à cordilheira. Então, o que acontece? Deixou um pouco de atenção, nós deixamos a natureza respirar um pouco e a natureza vai se expressando, né, mostrando, fala, olha para mim, eu estou por aqui. Então, eu gosto muito dessa questão da coisa relacionada com o planeta, né? Eu acho que as pessoas voltarão, talvez, agora, pode ser que a nossa geração volte menos, mas o importante é que a geração que está vindo aí, né, essas crianças, elas têm que estar aí mais atentas, né, e qualificadas para entender isso, Daniel, porque ela vai ser o futuro, ela que vai dar continuidade a tudo isso aí, né? Sim. Então, as A gente, mudanças não são, as mudanças não são tão rápidas e tal, mas eu acredito que as pessoas vão voltar mais interessadas. Olha, eu não sei, eu comprava 5 calças, agora eu posso comprar 5, mas talvez eu vou evitar um pouco o egoísmo, vou oferecer uma calça, vou dar uma calça, vou comprar 5 calças, uma para mim e 4 para meus, e 4 para quem precisa. Entendeu? Eu vou, não sei, eu vou buscar coisas que sejam mais, que gere em mim, como ser humano, conteúdos, né, mais interessantes, né? Cultural, por exemplo, planeta, né, conhecer ou seja, tantas coisas nobres que de repente a gente não tinha em mente, que agora a gente pode, de repente, começar a sentir isso aí, começar a fazer mais isso, né? sem dúvida, sem dúvida. Sheldon, olha, a gente tá. O Instagram não me avisa, eu tô meio controlando o tempo aqui, porque com 1 hora eles cortam. Eu queria, pra gente encerrar, eu queria saber
o seu lugar preferido em Santiago, o seu lugar preferido no Chile, de maneira geral, e o seu vinho favorito. Cara, maravilha. Olha, aqui no Chile eu não tenho lugar preferido, cara. Eu tenho mais de um. Pode ser? Como é que é? Não tem lugar o quê? Aqui no Chile eu tenho mais de um lugar preferido. Pode ser mais de um? Manda bala, quantos você quiser. Eu sou fanático pela Patagônia, pela Torres del Paine. Eu tive o prazer de fazer o circuito W, 70 quilômetros em 5 dias, né? Dormindo em refúgio. Aquilo ali realmente marcou demais. Eu me senti, falei, realmente nós somos uma formiguinha mesmo, né? Sou apaixonado por São Pedro de Atacama, que São Pedro de Atacama me fez ver beleza no deserto. Você pensa no deserto, você fala, onde vai encontrar beleza no deserto? São Pedro de Atacama me fez ver beleza no deserto. Então, eu acho que foi um divisor para mim de tocar o meu imaginário, né? O meu imaginário e ver tanta coisa interessante. Aqui em Santiago, eu gosto muito do centro da cidade, né? Eu adoro andar pela cidade e ver uma igreja do século XVII, século XVIII, ao lado de um edifício todo espelhado. Eu acho muito nobre isso, essa capacidade que a cidade tem de realmente manter né, as tradições, o antigo com o novo, e que você tem a capacidade de parar ali e ver, falar, nossa, essa igreja foi construída em 1730, tal, 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 e ao lado você tem um edifício, você vê a Catedral Metropolitana, você vê as histórias. Imagine que Santiago foi fundada aqui Santiago foi fundada onde mesmo? 1541, mas a gente não sabe que 60 anos antes da fundação da cidade, os incas já estavam por aqui fazendo negócios com os aimarás, já tinham comércio aqui, né? Então a gente encontra sítios arqueológicos aqui, dentro da igreja, aqui da igreja de São Francisco, encontraram um sítio arqueológico incaico, dos incas aqui, cara. Então, o centro da cidade para mim, honestamente, os bairros de Providência, eu tenho um carinho especial porque quando cheguei em Santiago eu morei em Providência, né? Então eu acho Providência assim, um bairro muito, digamos, muito dinâmico, muito flexível, né? Ele tem digamos, as facilidades do centro, né? Porque ele está entre o centro e Las Condes. Então ele tem assim aquela informalidade do centro com a elegância de Las Condes, né? Mas eu gosto mesmo realmente de pegar o metrô, cara, e descer ou seja, na estação La Moneda, Universidade do Chile, Universidade Católica, parar e caminhar ou seja, pela cidade que eu adoro. A cidade é limpa, é agradável, essa mistura que eu gosto muito do antigo, né, de você estar caminhando e de repente você para e fala assim, nossa, eu nunca tinha percebido que isso estava aqui. Vou parar para ver. Você para, puxa, já ganhei um conhecimento aqui maravilhoso caminhando pela cidade, né, meu? Ia fazer alguma coisa, vi, parei, olhei e falei, que coisa linda. Então, eu gosto muito uma aula dinâmica e do cotidiano, né, da gente, né? Então, é só como... Também tive o prazer de fazer um curso aqui, né, curso de guia, na verdade, relacionado com o patrimônio histórico da cidade. Então, foi muito legal porque me fez abrir também a cabeça, porque muitas vezes você passa pelo centro da tua cidade todos os dias e não entende por que aquele monumento está ali, né? Então, agora eu consigo ver de forma diferente a cidade. Ela está muito mais colorida, está muito mais... tem um contexto cultural muito melhor. Então, eu adoro o centro de Santiago. É muito interessante. Que bom. Faltou o vinho. E o vinho, cara, meu Deus do céu. Tá, vamos lá rapidinho. Eu começo a tomar vinho em maio, quando a temperatura começa a descer aqui, né? Começa a baixar a temperatura, começa a tomar vinho tinto. Eu vou de maio a setembro tomando vinhos, né? Então, pretendo inclusive encher esse quadrinho aqui, ou estou me esforçando para que isso aconteça ainda nesta temporada, até setembro, né? Mas um dos vinhos que eu gosto muito é o Carmener, né? Um dos bons Carmener, quem gosta de Carmener, quem não conhece o Carmener, na verdade, é o chamado vinho emblemático chileno, né? Então, parecido com o Malbec, que é o emblemático argentino, o Carmener é o emblemático chileno, né? E ele, na verdade, um bom Carmener você pode encontrar nos vales
do Maipo ou também no Vale de Colchagua. Esses são os vales que produzem excelentes Carmener. Então, quando for comprar um Carmener, sempre verifica lá se ele está do Vale de Maipo ou Vale de Colchagua. Se for desses dois vales, com certeza é um muito bom Carmener, porque o terroir desses vales está apropriado para a cepa Carmener. Perfeito. Xaldão, 10 segundos, muito obrigado, que eles derrubam a gente. Um abraço do Master Casper, o Renato deixou aqui.